A vitória do presidente Lula em 2022 reacendeu a esperança do Partido dos Trabalhadores em voltar a recuperar o terreno perdido desde 2013, com o início da Lava Jato. Mas as eleições de 2024 mostraram outra realidade. O PT foi só a nona legenda que mais fez prefeituras no país, com 252 municípios. Número que ainda está muito distante do auge do partido, quando o PT fez 632 prefeituras, lá em 2012, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Esse baixo desempenho eleitoral fez algumas das principais lideranças do partido lavarem roupa suja, e em público. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o PT estava na zona de rebaixamento da política. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu, pediu respeito e lembrou as lutas históricas da sigla, como Lula livre e a eleição presidencial com a Frente Ampla. Segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente continua fazendo um balanço das eleições municipais, da esquerda, do próprio PT. Eu vou conversar com a professora Maria Hermínia Tavares, que é professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o CEBRAP. Professora, obrigada por aceitar nosso convite. Prazer falar com a senhora, seja muito bem-vinda ao ICELIUM em Detalhes. Boa tarde, Gabriela. É um prazer estar aqui e falar com você e com os seus ouvintes. Vamos lá, então, professora, trazer um balanço de como foram os partidos de esquerda nessas eleições municipais. Se a gente somar, e a Folha de São Paulo fez essa soma, as vitórias foram 748 vitórias, somando todos os partidos de esquerda. E a gente está falando do PT, do PV, do PCdoB, PDT, PSB, enfim. E é menor do que a vitória que teve o PSD do Gilberto Kassab, né, que teve 887 municípios, e também o MDB, com 856. Então, eu queria perguntar para a gente começar se a direita ela saiu vitoriosa, mesmo se dividindo, e qual é o tamanho da esquerda agora, levando em consideração que nas últimas eleições municipais esse desempenho foi ainda pior, né? Então, talvez um balanço é um copo meio cheio ou foi uma derrota completa? Qual que é a sua avaliação? Bem, olha, eu acho que você deu parte dos dados, né? Eu acho que a esquerda nunca foi forte no plano municipal, nem no parlamento. Ela sempre foi minoritária no parlamento, as direitas sempre predominaram, seja no âmbito dos municípios, seja no Congresso, né? Então, isso não é uma novidade. O pior desempenho da esquerda foi no período 2016, 2020, em função da crise que levou ao impeachment, toda a mobilização nos anos 10. E se a gente olhar os números que você apresenta, teve um pequeno crescimento, mas isso tem que ser visto com muito cuidado, porque o que está acontecendo com relação à esquerda, no plano municipal, é que a esquerda perdeu nas grandes cidades, ou seja, nas capitais teve um desempenho, né, muito, muito modesto, nas capitais e nas G100, né, nas 102 cidades, 100 cidades nas quais tem segundo turno, ou seja, ela já tinha ido mal, né, desde 2020 e continuou mal, e eu acho que o mais grave não é o número de municípios, mas é que municípios, né? O que está mostrando, de alguma maneira, que as esquerdas estão perdendo espaço onde está a maior parte da população brasileira, apesar de algumas vitórias importantes, como a vitória do João Campos em Pernambuco, a vitória no Ceará,
não é? Apesar disso, eu acho que houve sim, enfim, a esquerda ganhou mais do que na eleição passada, mas a tendência, né, ao seu enfraquecimento nas capitais e nas grandes cidades é que é a coisa mais grave, eu acho, do ponto de vista, né, das forças de esquerda. Isso vai ao encontro da coluna que a senhora escreveu na Folha de São Paulo, né? Escapará o PT do gueto Brahmani? Acho que a senhora pode explicar muito melhor de onde vem essa expressão, né, dessa esquerda para descrever um processo de transformação de partidos progressistas, na Europa. E a senhora traz o personagem do Guilherme Boulos em São Paulo para explicar um pouco esse fenômeno. E eu aproveito para perguntar porque eu ouvi opiniões de diversos especialistas, analistas, cientistas políticos a respeito disso. E alguns dizem, não, o PT agora tem que ir mais para o centro, ou, não, tem que ir mais para o centro, mas é um momento específico, não pode fazer uma aliança eterna, né? Outros dizem, não, tem que ser mais para a esquerda, tem que retomar bandeiras históricas do partido. Então, qual que é a avaliação da senhora? E se a senhora puder explicar um pouco sobre essa coluna também, é muito interessante para a gente analisar, entender um pouco desse resultado. Então, a Brahman é a classe, a casta intelectual sacerdotal da Índia, né? E a expressão foi utilizada pelo Thomas Piketty, que é o economista francês que se tornou um best-seller aí há 10 anos atrás. O Piketty fez um estudo sobre o que estava acontecendo com os partidos de esquerda na França, e depois ele replicou isso para alguns partidos da Europa Ocidental. Ele mostrava o seguinte, que na França os partidos de esquerda, o Partido Socialista, sobretudo, que é o maior deles, estava se transformando num partido cujas bases eleitorais eram a classe média educada, né, tá? Ou seja, mais intelectualizada. Por isso ele diz os partidos de esquerda que já tiveram uma base operária forte perderam essa base, né? Basicamente os socialistas e os comunistas, e estão se transformando num partido de classe média alta, dos mais educados, não é? E dos mais intelectualizados, vamos dizer assim, com uma renda superior à renda média do país. Essa é a ideia da esquerda Brahmani. E eu olhando os dados só olhei os dados de São Paulo, né? Por isso não fui assertiva com relação ao que está acontecendo com as esquerdas no Brasil inteiro, né? Eu ainda não olhei os outros dados, mas quando você olha a votação de Guilherme Boulos em São Paulo, ele ganha nos bairros onde predominam, vamos dizer assim, né, os grupos de renda mais alta e de maior escolaridade também, inclusive os bairros onde tem universidades públicas, coisas assim, né, o centro e o oeste da cidade de São Paulo. Por isso eu fiz aquela coluna e terminava com uma pergunta: será que o PT está se transformando num partido semelhante ao que o Piketty diz que os partidos de esquerda na França se transformaram? É muito interessante isso, e aí eu volto a insistir, talvez, professora Maria Hermínia, nessa questão de tem que ir mais ao centro ou mais à esquerda. É lógico que não existe uma receita pronta, uma resposta pronta, mas o que a gente sabe é o PT, ele esperava, por exemplo, um segundo turno em Goiânia. Isso não aconteceu. Deveria ter equilibrado um pouco melhor, talvez, essa questão em Porto Alegre. Claro que era muito difícil a vitória ali, a gente tinha o Sebastião Melo com a máquina, e a gente tem até pesquisa mostrando que lideranças políticas que passam por enchentes ou por questões de tragédias ambientais, eu não gosto nem de usar esse termo, né? Porque fica parecendo que é uma coisa da natureza e que não foi uma falta de ação política. Mas levando em consideração as enchentes em Porto Alegre,
Alegre, ele já tinha uma tendência a se eleger, o que é um contrassenso, mas tem pesquisas que mostram que isso realmente acontece em ano de eleição. As pessoas enxergam como uma liderança, né, nesse momento em que coisas desse tipo acontecem. Mas mesmo com chances pequenas, talvez o debate ali, ou os números ali pudessem ter sido mais equilibrados. BH também, a esquerda ficou completamente dividida, né? O PT lançou um candidato próprio. Então, trazendo um pouco desse diagnóstico de possíveis derrotas para a esquerda. Por outro lado, a gente tem Natal, a Natália Bonavides como uma liderança nova surgindo. A gente teve Fortaleza, que foi uma vitória muito importante também para o PT e para a esquerda. Vamos com cuidado, né? Para começar, essa foi uma eleição municipal onde os prefeitos se reelegeram. Essa foi a eleição da reeleição. Né? Quem estava na prefeitura se reelegeu, vamos dizer assim, uma taxa maior do que quem estava disputando. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com tirar conclusões de médio prazo, etc., a partir de uma eleição como essa, de uma eleição municipal. E acho também que, provavelmente, a situação é diversa nos diversos municípios. Quer dizer, é difícil você atribuir a mesma causa, né, a reeleição do prefeito de Porto Alegre, ao que aconteceu em Belo Horizonte. Aí você tem que olhar as circunstâncias específicas. A eleição é sempre uma disputa condicionada, né, contingente, sendo condicionada pela oferta de candidatos. Mas não tem dúvida, veja, o PT governou Porto Alegre durante muito tempo, né? Perdeu Porto Alegre em algum momento, eu não lembro mais, da década dos 10. Durante muito tempo, o PT dominou a prefeitura de Porto Alegre. Existem muitos estudos mostrando que o PT fez. Todas as tendências do PT ocuparam a prefeitura de Porto Alegre. Então, eu não conheço a situação em detalhes, mas eu acho que uma coisa é preciso entender o que aconteceu nesse momento e por quê, em que momento o PT perdeu a eleição e perdeu, vamos dizer assim, o domínio, né, sobre a política municipal da capital do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que cada caso tem que ser olhado com cuidado neste contexto em que prefeitos se reelegeram, né? A esquerda e a direita. Como já tinha mais prefeitos das direitas, vamos dizer assim, dos segmentos da direita do que prefeitos da esquerda, né? Você também tem um efeito que tem que ver com a reeleição, né? Então, ainda a gente não devemos nos precipitar, né? A esquerda, no plano municipal e no Congresso, sempre foi minoritária, perdeu cidades, está perdendo espaço nas cidades grandes, né, para forças do centro-direita até a extrema-direita, mas cada caso aí é um caso e ainda a gente tem que ver no futuro como é que isso vai se desenvolver. É natural que depois de uma eleição onde a expectativa, talvez uma expectativa otimista demais, né, onde a expectativa era que o PT e a esquerda em geral crescesse ainda mais, e numa eleição onde essa expectativa foi frustrada, é natural que comecem as discussões de como é que de quem é a culpa, o que tem que mudar, o que tem que continuar. E eu acho que vai se abrir nesse momento uma discussão importante, sobretudo dentro do Partido dos Trabalhadores, né, que é o partido dominante, vamos dizer assim, na área da esquerda, para se perguntar, bom, o que nós, né, temos que mudar, não temos que mudar, em que direção temos que mudar. Né? Eu registraria que, se eu olhar para o PSB, essa não é a avaliação, o PSB cresceu, né? E ganhou, enfim, uma prefeitura importante com uma
no primeiro turno, né, que é Recife, com apoio incrível, então tudo isso dá uma certa energia positiva, vamos dizer assim, para o Partido Socialista. Agora, Sem dúvida. as expectativas com relação ao PT, sobretudo as próprias expectativas, que era que eles tivessem um desempenho melhor e não tiveram uma votação, continua sendo uma força importante, né? Mas ficou aquém do que se esperava que fosse. E eu acho que houve também muita aposta de que, vamos dizer assim, a disputa nacional pudesse incidir, não é, sobre a disputa local, sobretudo nas cidades mais importantes, nas capitais. Não necessariamente foi assim, né? Então, também tem um problema de expectativas que se criaram e que não se realizaram. É, professora, tem um fenômeno que eu gostaria de entender melhor com a senhora, que é essa questão da união, né, entre os partidos de esquerda. Então, uma federação, PSB, PDT, teria que ter um diálogo também com o PDT, porque aconteceu uma coisa curiosa, vamos dizer assim, em Fortaleza, que foi o PDT apoiar um candidato da extrema-direita, né? Ainda que não seja um apoio ao PT que seja sistemático, imaginando diante de um candidato de extrema-direita, seria de se esperar que tanto o contrário também aconteceria, né? Um candidato do PT também apoiasse o partido que vai estar como oposição à extrema-direita. Então, como é que a senhora avalia tudo isso? Olha, em Fortaleza é impossível entender o que aconteceu sem entender o fator Ciro Gomes, né? Sim. O PDT é um partido pequeno, é um partido que, inclusive, eu acho que está em declínio, né? E lá no Ceará, onde tem força em função da importância da família Gomes, eu acho que pesou a atitude de Ciro Gomes, né, sua mágoa com relação ao Partido dos Trabalhadores, né, sua percepção de que no passado o Partido dos Trabalhadores o traiu, né, fez compromissos que não assumiu compromissos que não cumpriu. Então aí não é uma coisa abstrata o PDT e o PT, né, vamos dizer assim, Ciro Gomes e o PDT em Fortaleza. Agora, tem essa discussão maior, que eu não sei se é uma discussão que está vindo dos partidos, né? Eu ouvi pela primeira vez essa ideia de que você vai ter que juntar, vamos dizer assim, as forças progressistas, porque a maré está puxando para a direita, não é? Eu vi essa formulação do Celso Rocha de Barros, que é um sociólogo, um intelectual público importante, um debatedor das questões políticas, e eu acho que isso um pouco está circulando entre os analistas. Eu não sei como é que essa discussão corre dentro dos partidos de esquerda, né? Com a lei que acabou com as coligações, se formaram algumas federações, né? Que estão aí, que são coligações que duram um mandato. Agora, se isso vai convergir, vamos dizer assim, para uma grande federação dos principais partidos de esquerda, eu não sei, e é muito difícil, porque, enfim, para o PT é muito difícil fazer concessões, sendo ele o maior partido e a maior marca da esquerda brasileira, né? E para os partidos que estão disputando, vamos dizer assim, a sua liderança, nem sempre fazer frentes permanentes é razoável, né? Enfim, tendo em vista que
Os seus cálculos são só cálculos de partidos que querem crescer, inclusive, vamos dizer assim, aproveitando esta maré mais baixa do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que vai haver uma conversa, mas eu diria, eu não sei fazer previsão, sou péssima para isso, né? Mas eu diria que é muito mais provável que se caminhe na direção da constituição de uma frente, né? Mais eleitoral, que vai se redesenhando a cada eleição, etc. De toda maneira, não resolve, né? Se as esquerdas querem ganhar eleições majoritárias, sobretudo a presidência da República, esta frente vai ter que ser muito mais ampla do que uma frente de esquerdas. Uma frente de esquerdas vai dar 20% do eleitorado, 25% do eleitorado, alguma coisa assim, né? Eu queria também trazer um questionamento que é o seguinte: você levantou nessa semana pós eleições municipais se o presidente Lula vai ser candidato, né? Se ele seria a única opção para 2026. Isso foi aventado como uma possível desistência de Lula. E eu achei interessante isso ser colocado como talvez não seja uma opção, porque Lula poderia não estar tão forte, né, sair no auge. Mas eu achei isso curioso porque o Lula também não tinha a menor ideia, assim, se ele poderia, de fato, vencer. Ele não tinha essa certeza, né, se ele venceria Bolsonaro nas eleições. Então, era uma eleição muito apertada e, ainda assim, ele foi para as urnas nas últimas eleições presidenciais. Eu queria ouvir a senhora a respeito disso, porque está se falando numa crise pós-eleições e se Lula poderia ou não ser candidato. E acho que, somado a isso, né, o que o PT poderia ter no sentido de renovação política, né, a necessidade de renovação dos seus quadros, não só o PT, eu acho, nesse caso, mas a esquerda de maneira geral. Olha, duas coisas, quer dizer, se o Lula vai se candidatar ou não, só ele sabe, né? Se é que ele sabe, tá certo? Então não dá para fazer nenhum cálculo. Agora, eu acho que é necessário entender que o Lula é muito maior que a esquerda, como candidato majoritário, né? Ele é muito maior que a esquerda. E ele é resultado, vamos dizer assim, não só de uma biografia, né, que o qualificou como uma liderança popular importante, como uma história eleitoral onde ele perdeu várias eleições até que ganhou, não é? Então, isso você não constrói de um dia para o outro, nem você substitui de um dia para o outro. Então, eu acho que a esquerda, sim, tem uma situação difícil, né? Porque, de um lado, é muito provável que o Lula seja o melhor candidato que qualquer outro candidato de esquerda, tá? Pelo menos os que estão aí, por enquanto, aparecendo. Por outro lado, ele está envelhecido, né? Ele terá 80 anos, mais de 80 anos, quando for candidato, o que significa que ele, quando terminar o mandato, ele está ali perto dos 85, 86 anos, e esse fator é um fator que pesa, né? Pesa não só na sua disposição de trabalho, etc., mas pesa também nos cálculos que os eleitores fazem, né? Olha, disse, está velho demais, né? Coisas desse tipo. Então, acho que ele tem a desvantagem da idade, tem a desvantagem de um certo desgaste que o governo dá. Agora, por outro lado, eu não vejo outro candidato da esquerda com a mesma com o mesmo prestígio, a mesma capacidade de mobilização eleitoral que ele. Então, é possível, se ele não for, não é? É sempre possível a esquerda ir construindo um candidato para ganhar em 2030, mas é muito difícil que ela tenha chance em 2026 com outro candidato. Acho que ela tem uma pequena chance com Lula e talvez chance. É muito difícil falar isso há 2 anos da eleição. Pode acontecer Muita muita coisa, coisa. Muita muita coisa. coisa, né. Tem outros personagens, né, na extrema direita, professora, surgindo, né, a gente não sabe nem quem vai ser. O próprio Bolsonaro se colocou como candidato, sendo que está inelegível, então ainda muita coisa pode acontecer, né. É sempre isso, é uma escolha limitada, é uma escolha contingente. O eleitor tem ali
uma oferta, né? E tem que escolher entre os candidatos que estão ofertados no momento, né? Então, é muito difícil fazer projeção sem saber sequer quem são os candidatos, né? E, por outro lado, quando você tem um mandato e sendo possível a reeleição, existe uma espécie de processo natural pelo qual a pessoa se recandidata, né? Então, muito difícil. Renovação política é uma coisa lenta também, né? Não é que Sim. processo que ocorre, não ocorre Sem assim. contar, né, professora, até desculpa interromper, mas Lava Jato, impeachment, tudo isso tá nesse balaio também, né? Está nesse balaio. E o PT tem uma série de lideranças que a gente não foram provadas numa disputa dessa. Tem lideranças emergentes dentro do PT, tem a prefeita Marília Campos de Contagem, tem gente jovem aparecendo por aí. O PSB tem duas figuras jovens importantes. O João Campos é um deles, a Tabata Amaral é outro, né? Então, agora, isso tudo eu acho que é para mais adiante, tá certo? Pode ser que aconteça alguma coisa e eles tenham uma brecha agora, mas eu acho que é um processo mais lento de reposição. Existem lideranças novas à esquerda e à direita, né? E essas lideranças vão, em algum momento, né, assumir uma preeminência que não tem agora. Né? Aí é uma opinião sem grandes análises, sem grande pesquisa por trás delas. Né? Eu assisti o programa do prefeito João Campos no Roda Viva, né? E ali claramente existe uma liderança emergente, com um discurso que é pragmático, né? É um discurso curioso, porque ele é um discurso, de um lado, que valoriza a democracia, e na democracia a capacidade de negociação, a capacidade de entendimento, etc., né? Que eu acho que é um discurso necessário para um Brasil que foi radicalizado pela extrema-direita. Né? Por outro lado, na prefeitura, sendo ele prefeito candidato à reeleição, ele enfatizou muito a sua capacidade de fazer coisas, né? De entregar, de não ficar só numa discussão abstrata, mas resolver problemas, etc. Um discurso perfeitamente adequado para a campanha municipal. Agora, precisa ver como é que isso vai se transformar ou não é, num discurso capaz de mobilizar um eleitorado mais amplo. Né? É muito cedo para dizer. Ele tem 30 anos. É isso, professora Maria Hermínia, é um prazer receber a senhora por aqui. Maria Hermínia Tavares, que é professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Acho que a gente ainda tem muito a discutir daqui para frente, né? Sobre esse potencial, enfim, de Lula como cabo eleitoral, de novas lideranças e de caminhos a se abrirem por aqui, mas trouxe reflexões muito importantes para a gente poder vislumbrar esse futuro para a esquerda. Obrigada, até uma próxima. Obrigada, Gabriela. Foi um prazer conversar com você. Até a próxima. Prazer enorme, professora. Até mais. Quero aproveitar e convidar você para a nossa terceira turma de aula que a gente vai ter agora com o Eduardo Moreira, que é a maior formação que a gente tem de empreendedorismo no ICL. O Empreendedor Mestre, abrindo novas inscrições para a terceira turma, vai ter uma aula inaugural incrível, preparada pelo Edu, que se chama Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Então, esse Empreendedor Mestre está reunindo os melhores professores do mercado, ferramentas práticas e realistas também, que respeitam os seus valores para você poder entrar, aprender a hackear esse sistema capitalista e disputar com os grandes. Então, fica o convite para você. A aula vai ser no dia 14 de novembro, 8 horas da noite. Dia 14 de novembro vai ser uma quinta-feira. Então, fica ligado, faz a sua inscrição em detalhesicl.com.br. Vai ser inédito, gratuito e essencial para todo mundo que quer entrar nesse mundo, nesse mercado. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos e nas
sequência tem Rolê CL. Você pode nos ouvir todos os dias, de segunda a sexta-feira, nas plataformas de áudio. Até amanhã. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.